Retornou. Pois bem, gente. Hoje eu deixei essa foto aqui, que já ontem estava no Facebook lá do nosso centro, e aí estava há um ano, eu tinha postado essa foto aqui, até compartilhei, eu coloquei hoje para nós, e justamente o Fabiano hoje abriu e caiu mais ou menos nesse assunto, né? Não existirá felicidade plena na terra enquanto ainda existirem irmãos em sofrimento. Arregacemos as mangas e vamos à luta. Só o trabalho no bem, dia após dia, vencerá o mal. E como o Fabiano leu a caridade falando, né? Essa falange de espíritos que se chama caridade, participando da codificação do Espiritismo, nos incentivando a, se não soubermos ainda praticar a caridade, que pratiquemos a beneficência, né? Já é o início, né, gente? Todas essas campanhas que se fazem, que nós também fazemos aqui para a beneficência, né? São tão importantes, e a gente vê tantas campanhas de arrecadação de alimentos, campanhas de prevenção ao câncer, campanhas de prevenção ao suicídio, né? Campanhas tão importantes que vão ajudando a nós vencermos as nossas mazelas, né? E dia após dia, né, gente? Cada dia é um dia, né? A gente sabe o quanto é difícil caminhar todos nós com os nossos problemas diários, né? Mas cada dia a gente vai indo, vai evoluindo cada vez mais. E como eu digo para vocês, amanhã vai ser melhor, com certeza, né? Pois bem, e hoje nós seguimos com o nosso tema suicídio, gente, que eu já não vou dizer para vocês quantos estudos vai dar, porque eu sempre erro, né? Eu tinha começado com 2, aí depois eu disse para vocês que era 3, depois semana passada eu disse que ia ser hoje o último, e eu já acho que não vai dar, porque a gente fez 3 telas na semana passada só, conversamos bastante, foi muito bom, bastante participativo na semana passada, e hoje seguimos com o nosso tema, que era de suicídio, Setembro Amarelo, que nós já estamos em outubro, já começando o inverno, e ainda, né, estamos seguindo esse tema. Hoje, semana que vem, bem provável, né, que nós vamos estudar, estamos estudando bem explicadinho, não vamos deixar arestas, né, vamos indo, não temos pressa, né, gente? Temos uma encarnação inteira ainda pela frente. Pois bem, nós estávamos falando na semana passada sobre os motivos que contribuem para o suicídio direto. Nós estudamos uma pergunta onde nós falamos sobre 5 motivos que contribuem para o suicídio direto. Nós falamos bastante sobre o materialismo, né, e o combate que se faz contra o materialismo, né, que foi um dos principais motivos que Kardec codificou a doutrina, foi para combater o materialismo. E nós discutimos bastante sobre o bullying na semana passada, vocês se lembram que a gente ficou bastante tempo falando sobre jovens, né? Conversamos um pouco sobre alcoolismo, sobre drogas. E agora vamos terminar uns 2 dessa tela que faltou e seguimos adiante o nosso estudo. Já subi, gente, para o YouTube, lembrando agora, a gente já teve 2 estudos sobre suicídio, semana passada retrasada, já está lá no YouTube da semana retrasada, que é o primeiro estudo sobre suicídio, quem quiser acompanhar já pode acompanhar lá. Bom, outro motivo que contribui para o suicídio direto, né, quando a pessoa ela tem aquela intenção de se tirar a própria vida, é o acesso desenfreado aos remédios alopáticos, aos remédios aqueles que são vendidos na farmácia, né, gente? Hoje em dia é tão fácil conseguir uma receita e uma consulta com médicos, né, psicólogos, psiquiatras, que são os que receitam remédios, os famosos tarja preta, que às vezes as pessoas têm muito fácil acesso a esses remédios. Então, uma das principais causas de morte, do suicídio, é através da intoxicação com esses remédios, com essas drogas. E nós aqui, inclusive, que moramos na fronteira, sabemos que é tão fácil conseguir, né? Quem nunca precisou de comprar um remédio sem uma receita, né? E não teve que ir no Rio Branco, né? Não é. Então nós aqui se torna até mais fácil ainda adquirir certos medicamentos do que em outros locais do país, né, gente? Então isso é um grande perigo, porque às vezes
está o remédio na casa, pode até uma criança ter acesso, um adolescente, né? Então isso pode ocasionar muito aumento dos suicídios devido a esse fácil acesso aos remédios alopáticos. Os problemas amorosos, gente. Esse também é um dos grandes motivos do suicídio, os problemas amorosos, né? As pessoas às vezes estão casadas há muito tempo, estão namorando, daqui a pouco um não quer mais aquele relacionamento, o outro se desespera e acaba cometendo suicídio. É ou não é? Né? Quantos casos não podemos verificar, já vimos por causa disso, né, gente? É um problema muito grave, né? Que o conhecimento da espiritualidade, nesse sentido, ele se faz assim, ó, tremendo, né? A gente aqui estudando, cada vez tentando se espiritualizar um pouco mais, para que a gente possa entender que a gente não é dono de ninguém, né, gente? É tão importante a gente entender que nós temos uma evolução individual, embora nós aqui estejamos em conjunto, em sociedade, mas a evolução é individual e nós não somos donos de ninguém, né? Então, tem um livro muito bom que eu indico para vocês, que é um livro da Zíbia, inclusive, um romance muito bom, que se chama Ninguém é de Ninguém, né? Vocês já devem ter lido, alguns de vocês. E nesse romance fala de um caso desse tipo, de um problema entre um casal, onde um deles desencarna e o marido, no caso, que desencarnou, não consegue se livrar, não consegue deixar a esposa que ficou no plano encarnado, né? A gente fica ali obsediando a esposa. Não vou contar todo o livro para vocês poderem ler, mas é um livro muito interessante, por isso que eu sempre indico romances espíritas, são importantíssimos para aprender, porque a gente às vezes fica, quero um livro instrutivo, mas os romances também ensinam bastante. E esse livro ensina bastante a lei do desapego, né? O desapego que nós devemos ter, inclusive com os cônjuges, né? E isso a gente vai começando também, repensando esse desapego que nós devemos ter com os filhos, com os irmãos, com os pais e assim por diante, né? A gente não pode se apegar, porque a evolução é individual e nós uma hora vamos desencarnar, e quando nós desencarnarmos, a gente vai ficar obsediando os desencarnados, gente. Não podemos, nós temos que ir para o plano espiritual, nós temos que seguir evoluindo de lá e cuidando deles de longe. Nós não podemos ficar tão apegados assim, né? A gente tem que amar, mas o amor ele não é apego. Apego e amor não é a mesma coisa, são sinônimos, né, gente? Então é importante a gente estar sempre aprendendo, se instruindo com relação a isso. E as doenças graves? As doenças graves, pessoas que descobrem, por exemplo, cânceres terminais, né? Descobrem um câncer, como a gente já falou do câncer há 3 semanas atrás. Muitas pessoas acabam tendo uma doença que seria o expurgo definitivo daquela energia tóxica, vocês se lembram daquela energia tóxica que desce no corpo? Aquela doença que iria curar definitivamente o perispírito, a pessoa acaba se tirando a vida antes do tempo, e com isso prolongando mais as suas dores, né? Esse também é um dos grandes motivos que contribuem para o suicídio direto. Alguém tem alguma coisa a falar, gente, nessa tela? Que nós já falamos sobre todos os itens, os outros nós já tínhamos falado semana passada. Bom, mas entre todos esses problemas que contribuem para o suicídio, nós já falamos de 11, entre hoje e semana passada, 11 motivos que contribuem para o suicídio direto. Porém, eu destaco um, pois ele está presente nesses todos os 11 que nós já falamos, que é o problema da obsessão. Gente, poderia dizer que todos, eu particularmente, na minha visão, vejo que todo o problema de suicídio, ele está associado à obsessão, né? Tanto a obsessão de desencarnado para o encarnado, como do próprio encarnado com ele mesmo, né? O que nós queremos dizer com isso? Que muitas pessoas que cometem o suicídio, elas
acabam sendo induzidas a se matarem por causa de espíritos desencarnados. Né? Dificilmente um suicida não terá esse acompanhamento. Por quê? Porque nós sabemos que somos pessoas que possuem grandes dívidas de vidas passadas, nós possuímos muitos desafetos, né? Muitas pessoas que não gostam de nós, né? Porque a gente sempre fala, né? Nós não somos pessoas muito boas em vidas passadas. Então essas inimizades acabam querendo se adonar de nós, querendo nos levar para o plano espiritual muitas vezes. Então o suicida, quando ele entra nessa ideia fixa de se retirar a vida, em 99,9% dos casos ele está tendo uma grande indução de espíritos desencarnados, né, que querem que ele se tire a vida, e com isso acaba se complicando muito mais a sua trajetória, porque essa pessoa ela vai provavelmente para lugares não tão bons, vai ter que refazer uma nova encarnação, que provavelmente vai demorar dezenas e dezenas de anos, né? Ou vai virar até mesmo um escravo desse espírito desencarnado que fez com que ela se tirasse a vida. Mas também a obsessão, ela está presente sempre, a auto-obsessão. O que é? A pessoa ela entra na onda, naquela ideia fixa de que ela se retirando da vida vai acabar com tudo, né? Como nós já falamos na semana passada, e acaba se esquecendo da alegria de viver, das coisas boas da vida. Então ela acaba se auto-obsediando, ela acaba se fazendo mal a si mesma. Então, além da indução dos desencarnados, existe a indução da própria pessoa, o próprio espírito dela fica se boicotando, digamos assim, e acaba entrando numa hipnose, e se não sabe essa hipnose, acaba cometendo o ato do suicídio. E mais intuição também, né? Mateus, mais a intuição, né? Que é uma voz latente lá dentro, né? Seria a obsessão, né? Porque ela pode estar acompanhada, a obsessão, como nós já estamos falando na quinta-feira, que o Fabio está falando, da obsessão de desencarnado para encarnado, obsessão simples, e em muitos casos de suicídio, a subjugação, que é quando o espírito de fato toma conta praticamente da pessoa, né? E aí a pessoa acaba cometendo o ato de suicídio, um enforcamento, um tiro, praticamente tomada por uma entidade desencarnada, praticamente. A gente diz praticamente, gente, porque embora exista subjugação e obsessão, sempre a pessoa vai ter o poder da escolha, né? Então a gente não pode dizer que num ato suicida a culpa seria apenas do desencarnado que induziu aquela pessoa a fazer. Porque, como eu disse, ele quase sempre está acompanhado de um ato de obsessão. Então, num caso de suicídio por uma obsessão, que seria uma subjugação muito forte, mesmo assim o encarnado terá culpa, digamos assim, a culpa por ter se tirado a vida. Tá? Não seria a culpa apenas do espírito. Tá? Isso que a gente tem que deixar claro, porque a lei do livre-arbítrio ela vai agir sempre, né? A pessoa sempre vai ter o poder da escolha, tá? Até mesmo em casos de subjugação. Bom, aqui, gente, eu tenho um fragmento de um livro. Então, olha só como é que age a obsessão nos casos de suicídio. Tá? Esse aqui é um livro do Chico, tá? Eu tirei um fragmento lá. No caso de Roberto, descrito pela mãe como um jovem alegre e extrovertido, Maria acredita que a ajuda médica chegou tarde. Ele deu sinais de estar com depressão depois de sofrer uma lesão na coluna que o fez acreditar na possibilidade de ficar tetraplégico. O Luan sentia muita dor, mas não era nada grave, era uma contusão de ter feito exercício errado. Mas ele botou na cabeça que não ia mais andar e entrou em depressão. Levei ao médico, que passou remédios e disse que ele ficaria bom em 1 semana. 2 semanas depois da consulta, ele morreu. Gente, isso aqui não é um fragmento de um livro, isso aqui é um fragmento de uma entrevista, tá? Que eu tirei de uma entrevista que teve com um rapaz que cometeu suicídio, não é do livro. O que aconteceu? O rapaz, então, ele teve um acidente, né?
E olha só que eu coloquei aqui, ele botou na cabeça que não ia mais andar. Ele entrou em depressão e botou na cabeça, vocês se dão conta, que era uma ideia que ele não tinha antes, né, por esse fragmento, e ele botou na cabeça. Quem é que provavelmente colocou isso na cabeça dele? Né? Os acompanhamentos espirituais. Então, os acompanhamentos espirituais, eles nos induzem, se nós não tivermos força suficiente, a cometer atos. Né? Aqui nós estamos falando de suicídio, mas nós podemos estar falando de qualquer coisa na nossa vida. Né? E aqui, gente, ficou bem claro, ó, 2 semanas depois, ó, da consulta, ele morreu. Aqui ela colocou ele morreu, mas na verdade, nesse caso, ele acabou cometendo suicídio. Tá, gente? Então aqui fica claro o problema da obsessão nos casos de suicídio. Tá? Aqui outro dado, gente. Muitos suicidas possuem histórico de suicídio em encarnações passadas. O que quer dizer? Muitas pessoas, elas que se suicidam, acontece qualquer problema grave e ela já, sem pensar, já comete suicídio. Nesses casos, onde as pessoas elas entram elas enlouquecem assim rapidamente, acontece por quê? Porque são pessoas que já cometeram atos de suicídio em vidas passadas. São suicidas reincidentes, como se diz. Então elas acabam numa vida se suicidando, aí depois de certo tempo elas reencarnam, acontece algum ato da vida que às vezes não é nem tão grande assim, acabam se suicidando de novo, mais um tempo reencarnam, e assim vão indo. Muitos suicidas fazem esse tipo, se suicidam porque já se suicidaram em vidas passadas, gente. Aquilo já virou uma coisa comum para ela. São pessoas que não querem viver, mas às vezes esse não querer viver não é já dessa vida, já vem de várias encarnações passadas. Né? É como se fosse uma fraqueza do espírito, né? A fraqueza no sentido de fraqueza moral, gente. Tá? Isso está lá no livro dos Espíritos. Aquela negação de vida, a negação, o medo de enfrentar os desafios. Então essa pessoa ela vai cometer suicídio por qualquer coisa, qualquer bobagem, assim, ela já vai lá e comete suicídio, né? E assim vai indo. Vocês lembram do caso que eu contei há um mês atrás, 2 mais ou menos, do suicida que toda vez acontecia isso, ele vinha, suicidava e numa encarnação ele nasceu sem os braços, sem as pernas, justamente porque a espiritualidade já não tinha mais recursos a fazer com esse espírito. Ele, toda encarnação ele cometia suicídio, ele se jogava da corpo, se jogava no precipício. Aí o recurso da espiritualidade foi fazer com que ele reencarnasse sem braços, sem pernas, para que ele não se jogasse de novo no precipício. Né? Foi um recurso bem forte, mas que acabou funcionando. Né? Alguma colocação, gente? Bom, consequências do suicídio. Agora nós vamos falar sobre consequências, o que acontece em caso de suicídio. Tanto no caso na vida futura, como no plano espiritual, tá, gente? Tanto o que aconteceria após o desencarne da pessoa e também o que aconteceria com ela na próxima vida. Nós vamos ter bastante coisa para frente, com certeza hoje nós não vamos terminar. Mas vamos começar sobre as consequências. O suicídio, independente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio ou longo prazo, em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico. O que quer dizer, gente? Que sempre o suicídio, independente de como ele for feito, se for através do envenenamento, se for através de tiro, se for através do enforcamento, etc.,